Qualquer um que diga ser fã de histórias de suspense e mistério tem que ter lido pelo menos um livro do mestre Arthur Conan Doyle e do seu personagem principal, Sherlock Holmes. É disso que nós vamos falar hoje. Antes de mais nada, eu queria pedir para você, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, me ajuda apertando o dedinho no like lá, que isso ajuda demais na divulgação do vídeo. Como vocês sabem, eu tô só começando, eu preciso da ajuda de vocês. Assista o vídeo até o final, por favor, assista o vídeo até o final. Não desliga o celular, não desliga o computador, não desliga a televisão, fica aí até o final, por favor. Tenho certeza que você vai gostar desse vídeo, tá bom? E se você gostar, compartilha com alguém. Já falei aqui, eu falo para todo mundo, ó. Pede para sua mãe, para sua avó, para seu tio, para seu filho, para seu cachorrinho, para todo mundo se inscrever no canal, tá bom? Que você me ajuda demais. Arthur Conan Doyle nasceu em 1859 em Edimburgo, capital da Escócia, no Reino Unido. Logo nos seus primeiros anos de educação, partiu para o lado da medicina. Estudou medicina entre os anos de 1876 e 1881. Um dos acontecimentos mais marcantes da biografia de Arthur Conan Doyle é que em 1876 ele foi trabalhar como médico residente, vamos dizer assim, na cidade de Sheffield. Ele disse: esta gente de Sheffield preferia ser envenenada por um homem com barba do que ser salva por um homem imberbe. Isso porque eles não botaram fé, lógico, na medicina de um moleque novo e sem experiência para ser tratado. Aquela experiência já começou a marcar negativamente a carreira dele de médico. Antes de se formar, já quando começava a escrever as suas primeiras histórias, ele foi trabalhar num navio baleeiro como médico, numa viagem pelo Oceano Ártico, e ficou 7 meses ali. Foi a primeira experiência dele como, vamos dizer assim, médico de navio. Depois ele serviu como médico no navio Mayumba, numa viagem para África. E essa viagem marcou a ele profundamente, porque foi uma experiência traumática, eles passaram por muitas dificuldades. Quando ele aportou de novo na Inglaterra, no Reino Unido, ele falou para a mãe dele, falou: para mim chega, basta. Sobre esse assunto ele escreveu para a mãe dele dizendo: o que ganho é menos do que poderia ganhar com a minha pena. Ele desiste, então, praticamente daquela história de servir como médico em navios. Mas aquela experiência marcou ele profundamente porque foi crescendo no coração dele o desejo da carreira de escritor mais do que na carreira de médico. Em 1882, já formado, ele se junta com um colega de classe dele para abrir uma espécie de consultório médico. Mas aí os dois se desentendem, tem uma forte treta lá, e aí ele parte para começar a atender sozinho, e ele vai para Portsmouth. A biografia dele vai dizer que ele tem apenas, quando ele chega em Portsmouth, ele tem 10 libras só no bolso. O cara tá pobretão de tudo, e ele começa a atender ali e diz que não teve muito sucesso como médico, não conseguiu muitos clientes, e aí por isso então ele começa a escrever, fazendo o trocadilho da vida, do que foi a vida dele até então. Ele se agarra à literatura como um bote salva-vidas, né? Já que a medicina já não estava rendendo quase nada para ele. Bom, agora que a gente conhece um pouquinho da história de Arthur Conan Doyle, a gente chega então no livro de hoje. Em 1887, Arthur Conan Doyle publica então um estudo em vermelho na revista Beaton's Christmas Annual. O sucesso foi tão grande que aí, um ano depois, ele foi lançado já como livro. E é nesse livro então que ele começa a narrar as histórias do Dr. Watson, um médico de guerra que foi para a reserva por causa de ferimentos numa guerra que ele participou no Afeganistão, e ele decide morar sozinho em Londres, onde ele não conhece ninguém, onde ele não tem nenhum familiar, e acaba encontrando um colega da época de faculdade, e ele comenta que está com dificuldade para pagar o aluguel e tudo mais, quando esse amigo dele fala: olha, eu tenho um outro amigo que está vivendo a mesma situação que você, e apresenta então ele pro grande Sherlock Holmes.
Quando os dois marcam então de se encontrar na famosa Baker Street 221B, o Watson então vai descobrindo ali que o seu colega de quarto, vamos dizer assim, o seu companheiro de aluguel ali, não é uma pessoa comum. Um cara com uns hábitos muito estranhos, mas ele ainda não sabe o que raios o Sherlock Holmes faz. Então ele começa a tentar deduzir a partir da convivência ali com o Sherlock Holmes aquilo que ele faz e não chega a conclusão nenhuma. Até que o próprio Sherlock fala assim, ó, o negócio é o seguinte, cara, eu faço um negócio que ninguém faz. Eu sou consultor de detetives. Eu presto serviço para os detetives. Quando os detetives não conseguem descobrir o crime, eles me chamam. O Watson olhou para aquilo e falou assim, que cara arrogante, prepotente, e começa a olhar aquilo. Mas aí o Sherlock começa a dar mostras da grande sabedoria dedutiva dele e ele fica impressionado. E o personagem, e é legal o jeito que o Arthur Doyle vai mostrando a história. Por quê? Porque você começa a ver o início do relacionamento deles nesse livro, como os dois se conhecem, como é os dois personagens, você vai criando um vínculo com os personagens, assim. A série que a Netflix até outro dia apresentava, Sherlock, assim, eu gostei muito quando eu assisti, né, eu assisti antes mesmo de ler o livro, pra mim, nossa, parecia muito, quando eu comecei a ler o livro, eu achava muito fiel. A história da série, depois eu vim descobrir que é completamente diferente da história do livro. Quem leu o livro e viu um Estudo em Vermelho, o episódio lá do Sherlock, vai ver que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Um fato que eu vim a descobrir agora é que o Arthur Conan Doyle baseou esse personagem, né? Era uma curiosidade que eu tinha. Mano, quem que ele pensou para criar esse personagem tão brilhante, tão marcante, um dos maiores personagens da literatura mundial, né? E foi um professor dele de faculdade que chamava Joseph Bell. Esse cara aí, ó. E então, assim, quando você pensa, você não tem que pensar nesse cara e nem nesse cara. Você tem que pensar nesse velhinho aí, ó, no Joseph Bell. Esse daí é o verdadeiro Sherlock que inspirou o Arthur Conan Doyle. É engraçado, né? Bom, voltando pro livro. Os dois estão lá e o Sherlock tá meio entediado, meio aborrecido, sem motivos para cantar uma linda canção. Mas aí, até que chega um anúncio. Falou, ó, um dos investigadores da Scotland Yard chamando ele, falou, ó, vem cá, me ajuda, me socorre, porque teve um mistério que aconteceu. Ó, um cara foi encontrado numa casa, a casa sem sinais de arrombamento, ninguém sabe como ele foi parar lá dentro, e o cara tá morto, e ele tá numa posição estranha, não tem nenhuma perfuração no corpo, ninguém sabe como foi que ele morreu, tem rastros de sangue por toda parte, mas não é dele, e tá escrito um negócio na parede. E aí ele fala, é isso que eu preciso. E aí ele vai e chama o Dr. Watson. E aí que começa a grande jornada de aventura dos dois, Sherlock e o Watson. E aquele crime, ele vai ser desvendado, meus caros, em 3 dias. O cara consegue, através da ciência da dedução dele, da holística, desvendar o crime em 3 dias. E o livro, apesar de pequenininho, ele é dividido basicamente em 2 partes. A primeira parte que mostra o crime, mostra ali o mistério, porque aí tem aquele crime e fala, cara, como que isso aconteceu? Não tem como saber. Aí o Sherlock vai lá e aí ele já ganha umas coisas, já começa a mostrar para a polícia ali algumas coisas. Logo depois acontece um segundo crime parecido com aquele que faz o Sherlock matar o negócio. E né, o livro para assim secão assim nesse momento do segundo crime, e que o Sherlock você já vê que o Sherlock já sabe de tudo que aconteceu, para começar a contar a história, uma história completamente diferente. Vai contar a história de um cara que está na beira de uma estrada de deserto, assim, num lugar deserto, e o cara tá para morrer, e o cara tem uma criancinha ali. Aliás, essa parte do livro é belíssima, belíssima. A história, do jeito que ele conta, é fascinante, assim, porque você mergulha. Você tava assim num livro de suspense e você fala, ué,
caramba, agora parece um livro de western, e ele começa a narrar uma história ali, e o cara tá ali morrendo, e ele tem Aí a menininha fala, cadê minha mãe? Aí fala, filha, sua mãe morreu. Aí ela, ainda bem, porque a gente vai morrer também. E aí eu vou me encontrar com a minha mãe. E aí é emotivo ali a cena, e o cara tá emocionado. E o cara fala que ele vinha de uma caravana, e todo mundo morreu na caravana, e só sobrou ele e a menininha. Menininha assim de uns 4, 5 aninhos. E aí eles estão lá sem nada pra beber, sem nada pra comer, já estão andando há dias, e aí eles sentam pra morrer. Sentam pra morrer, quando eles sentam pra morrer, a menininha fala assim, vamos rezar? Aí ele fala, mas eu não sei rezar. Fala, não, mas eu te ensino. Aí a menininha ajoelha e reza junto com ele. Na hora que isso acontece, sobe uma poeirona assim no horizonte, e aí vem uma outra caravana e resgata eles. E é o povo mormon lá dos Estados Unidos, nômade também, fugindo de uma outra situação e tal. E eles resgatam ele e levam ele para uma cidade. Aí acontece toda uma história que você tem que ler o livro, não vou te contar para não te dar spoiler, mas posso te falar, essa parte é da hora demais, 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 demais. Por quê? Porque nessa história vai aparecer o assassino. E aí você vai entender tudo o que o Sherlock deduziu em 3 dias, só na base da observação. E aí tem o desfecho. O desfecho, meu amigo, é de tirar o chapéu. É de... Eu falo pra você, é de deixar o queixo cair. Você vai, pá! Mano, como as coisas... É legal assim, né, quando o escritor consegue fazer isso, que ele monta um quebra-cabeça e fala assim, não tem como juntar essas peças, e daí a pouco ele pega e junta tudinho, e tudo faz sentido no final. Meu, muito massa. Primeiro livro do Arthur Conan Doyle que eu leio, mas não será o último, eu quero ler tudo. Quero ler todos os livros desse cara porque é show de bola, velho. Vale muito, muito, muito a pena. Esse eu preferi começar por esse porque é essa primeira história que o Sherlock aparece. É o primeiro livro que o Arthur Conan Doyle escreveu sobre ele e para mim fez todo sentido, porque daí por diante ler as outras histórias vai fazer sentido para mim, porque eu sei como começou tudo, como começou o relacionamento dele com o médico, com o Dr. Watson. Muito legal, cara. Leia, porque vale a pena. Bom, é esse o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado.